contexto histórico. Marcelo pegou e esse eu tava querendo muito. Roubei na alta. Na alta. Doidão. Cara, o que acontece? Eu peguei contexto histórico porque eu queria falar. Eu já falei um pouco nesse discurso, então vou acelerar um pouco. A gente falou lá no nosso. Né, sobre armadilhas. Sobre como uma boa armadilha precisa de contexto, né? É muito ruim quando é uma armadilha. Aquela coisa do, vou meter uma armadilha aqui nesse corredor que toda hora passa alguém. Você inevitavelmente vai pegar alguém que não precisava ter, não era o alvo. E eu acho que puzzle tem que ter um pouco disso. Assim, um bom puzzle ele tem que ter um contexto, ele tem que ter uma razão de existir. E para isso ele precisa fazer sentido dentro daquela conjuntura que você está usando ele. Então, assim, eu tenho uma porta que fica num lugar, e é específico aqui, numa abadia, sei lá. E aí tem um puzzle mega complicado para abrir essa porta. Cara, por quê, sabe? Essa porta é usada o tempo todo. Sabe? Toda hora alguém tem que ir lá e puxar umas pedras, juntar os negócios, puxar uma alavanca, descer o negócio. Não faz sentido. E isso vale para um contexto micro, vamos dizer assim, dentro de uma dungeon, de um lugar, e vale para um contexto macro. Eu acho que o que, dentro daquela lógica de um puzzle enriquecer o cenário, enriquecer, você tem que ter um contexto e ter um motivo para esse puzzle existir dentro daquele local, daquele momento, daquele motivo, entendeu? É muito mais rico e imersivo que você, sei lá, vamos supor que você vai colocar um puzzle numa caverna que guarda um tesouro pirata. Faz muito mais sentido que aquele puzzle esteja num lugar que impeça de chegar ao tesouro todo mundo, porque o dono do tesouro morreu, na verdade. Então, assim, era um lugar que raramente alguém passava, e quando passava era só uma pessoa que sabia como fazer. Então, tudo bem você ter um puzzle nesse lugar. Só o pirata-chefe lá é que fazia isso, ok. E aí ele morreu e ninguém mais sabe como desfazer. Então, você tem aquele puzzle ali. E aí, faz sentido que esse puzzle tenha terminologia pirata, que ele tenha um tema pirata, que ele tenha uma lógica de ser pirata. Entende? É muito esquisito. Eu não canso de falar. Eu fiquei muito puto. Eu assisti uma série chamada Caçadora de Relíquias na Record, quando eu era criança. Passava à tarde, logo depois de. Ele assistia pela trama. Ele assistia pela com trama. certeza pelo roteiro. E aí tinha um episódio que eu ficava revoltadíssimo, que eles queriam fazer um episódio em que a relíquia era uma coleção de cartas de jogador de beisebol. E tem essa coisa, né? Colecionista e tal. E aí, cara, do nada, no meio do processo, eles botam um negócio assim, não. Porque tem que tomar cuidado porque tem armadilhas no fundo da casa do cara que guardava isso. Porque esse cara, além de colecionador de cartas e um enorme fã de beisebol, era um egiptologista amador. Como ele era um egiptologista amador, ele gostava de estudar sobre as armadilhas que eram colocadas nas pirâmides. Cara, é colado com cuspe a premissa dos puzzles. Do nada tem um monte de puzzle e de coisa e de armadilha egípcia, sabe? Derivada de mais fácil o cara ser caçador e ter um monte de armadilha de urso. É isso, entendeu? Tipo, não precisava ter... Não, mas é porque tinha uns lores de hieróglifo, umas coisas assim, sabe? Então, assim, expande isso, sabe? E aí você coloca isso dentro de um contexto histórico, isso vai dar muito mais imersão. É um tesouro pirata. E esse tesouro tá preso há 400 anos lá. Qualquer pista que tenha sobre isso tem que envolver uma linguagem que, na verdade, já tá defasada. Não faz sentido você pegar uma pista, um mapa, e esse mapa ter nomes modernos. Tem que ter uns nomes do passado, tipo, uma cidade que não existe mais, ou uma cidade que mudou de nome, uma estrada que mudou de nome, essas coisas, sabe? Tipo, você pode ter tido atividade, sei lá, vulcânica, que fez uma outra ilha aparecer, então na terceira ilha, não é mais a terceira, agora é a quarta. Então, assim, este contexto é uma coisa que você tem que levar em conta, ou você pode levar em conta para, às vezes, se tornar mais difícil, ou mais desafiador, mas ele dá um componente de imersão que pode exigir dos jogadores mais do que simplesmente chegar lá, rolar o dado e lembrar alguma coisa. Depende do cara, às vezes, ter uma ideia e falar, gente, isso aqui é uma coisa que aconteceu muito tempo atrás. E às vezes você pode rolar o dado pra isso, falar. Era por isso. É a trama que o Marcelo gostava de assistir. Era exatamente. Ele assistia pela trama. Era tipo uma Lara Croft do B, assim. Uma coisa meio triste. Mas era basicamente assistir isso aos Simpsons no SBT, então não tem nem muita dúvida. Então, assim, a minha sugestão é leve em conta o contexto histórico, leve em conta tudo que aconteceu, ou pode ter acontecido, e vincule o seu puzzle a isso, entendeu? Use história. Eu tô fazendo uma tumba viking, o local em que eu tô colocando o puzzle. Então use lore viking, use conhecimento viking, use história viking, use Fala do Thor, do Tony Stark, pega a mitologia viking, entendeu? Tipo assim,
Quando eu tava pensando sobre isso, um cara deu um exemplo. Ele falou: você quer fazer um negócio mega pesado? Faz um puzzle que você tem que arrancar um olho, igual o Odin. Você tem que colocar um olho dentro do lugar para poder adquirir o livro que dá o conhecimento da magia e tal. Igual o Odin fez o sacrifício. Tá, tudo bem, não precisa ser seu olho, vai ter que ter um olho lá. Pode ser o olho do coleguinha. Exatamente, pode ser o olho. Você arranca o olho do zumbi que tava lá protegendo o lugar. Algo nessa linha. Eu acho que, assim como a gente defende isso do ponto de vista de ecologia de dungeon, né? Tipo, os monstros têm que fazer sentido entre si, as armadilhas têm que fazer sentido entre si, os puzzles também têm que fazer. Não sai botando, não, então tá, esse puzzle aqui no meio do deserto, não sei o que e tal, e aí o puzzle é sobre o rio, lá, é a frase do rio, você tem que saber a frase do rio. Faz sentido, não tem nada a ver com a pessoa, do nada um negócio dele. Eu fico meio exaltado quando eu falo desses assuntos. É porque você falou da caçadora de relíquias. Pode ser isso. Eu fico exaltado. Eu tive essa memória hormonal da adolescência.